E para encerrarmos o nosso evento, e porque todas estas novas ideias e abordagens só fazem sentido se forem pensadas e trabalhadas juntamente com os nossos decisores políticos, tenho o maior gosto em chamar, já cá está, o nosso próximo e último convidado, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Dr. Jorge Costa. Eu tinha aqui um desafio, que era falar-vos como Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, e, portanto, tenho aqui 10 páginas, ou retirar esta veste de Secretário de Estado Adjunto e da Justiça e falar-vos como Jorge Costa, despir este casaco, tirar a gravata e falar de uma forma mais informal. Como há jornalistas, penso eu, na sala e há comunicação social e tudo o que eu aqui disser é como Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, ainda assim atrevo-me a fazer aqui um equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. E por isso começaria desta forma. Caro Dr. João Gouveia, que foi quem me recebeu, mas não estou aqui a ver, mas há de estar por aí. Caro Dr. Duarte Fonseca, caros participantes, é realmente, como dizia o Dr. Duarte Fonseca, é uma alegria estar aqui convosco. E vejo aqui uma plateia desse lado muito jovem, deste lado já não tão jovem, porque tem quase o dobro da idade do Dr. Duarte Fonseca. E também gostava de vos dizer, trazendo à colação as palavras do Dr. Duarte Fonseca, que apesar de termos apenas tomado posse no dia 30 de março, contas bem feitas, como diria o Guterres, dará cerca de 40 dias, pouco mais, já tive a oportunidade de ter estado em 3 locais ligados aos serviços prisionais. E ainda não estou a ler o guião, hein? A primeira foi com muito gosto, e um dia haverá aqui um resultado, enfim, dessa dinâmica do estabelecimento dos jovens em Leiria. Foi exatamente, tinha possivelmente 3, 4 dias de governação, que é um termo assim um bocadinho pesado, e fomos fazer uma visita ao estabelecimento de Leiria para jovens, à parte jovem, com um ato simbólico, mas muito, muito interessante, que foi inaugurar, enfim, os governantes inauguram, não é? Inaugurar uma loja da Quinta. E nessa loja da Quinta são os reclusos, primeiro, que estão a vender os produtos que eles próprios produziram naquele estabelecimento regional. E, portanto, foi a minha primeira saída de Lisboa, do gabinete, e depois fui também, já tive essa oportunidade, porque os serviços prisionais, como se há de perceber, e todos vocês sabem tão bem ou melhor do que eu, tem 2 grandes vertentes: reclusos e profissionais de trabalho. E um político não pode apenas olhar para um dos lados. E por isso tive também a oportunidade de fazer uma visita ao GISP, que é um grupo de intervenção e de segurança prisional, e também na passada sexta-feira com a Sra. Ministra estivemos no estabelecimento prisional de Lisboa para a tomada de posse de guardas prisionais. E hoje, também de manhã, tive uma reunião com o Sindicato dos Guardas Prisionais. Isto tudo para dizer, acompanhando aqui um pouco esta provocação singela e perfeitamente legítima por parte do Dr. Duarte Fonseca, que esta é uma área que, além de me estar distribuída em termos das competências no gabinete, é uma área pela qual tenho muito carinho e muita convicção. E, portanto, tudo o que eu agora vou dizer a partir do guião é sentido, é convicto e não tenho aqui promessas. Aliás, irão ver que depois, na parte final, quando estiver a acabar, e eu disser em jeito de conclusão, vão ver que não vou fazer aqui promessa nenhuma. A única promessa que eu aqui posso fazer, aqui e agora, é apenas uma,
E relativamente a uma pessoa que está aqui nesta sala, que acompanhou os vossos trabalhos e que é uma grande especialista nesta matéria, que felizmente está a trabalhar comigo, e que é a doutora Inês Horta Pinto, que está aqui mesmo na segunda fila. Portanto, tenho a honra, uma salva de palmas para ela. Porque estou seguro de que, com a grande inteligência, o grande conhecimento, a grande experiência e a grande vontade que ela tem e que todos nós temos, acho que conseguiremos fazer alguma coisa em prol do recluso, porque é em prol da sociedade. Porque, como o Dr. Duarte dizia, o recluso não é apenas mais do que um cidadão que, por acaso, por coincidência, por infelicidade de um momento na vida, está daquele lado de um muro, mas é um cidadão como nós. Ora bem, indo então ao guião, e espero não vos maçar, depois me dirão, diria que é um privilégio e um desafio encontrar-me perante uma plateia tão empenhada e interessada na discussão sobre o modo como a sociedade sanciona aqueles que cometeram um crime e sobre as oportunidades de reinserção social que a mesma comunidade lhes oferece. A matéria penitenciária tem sido injustamente o parente pobre do direito penal. Eu aqui agora fecho o guião para recordar uma pequenina história que alguém disse exatamente na primeira visita que eu fiz, e que foi a Leiria, dizendo, não posso dizer quem foi que disse, mas que disse que o sistema prisional normalmente é órfão das políticas públicas. E a minha resposta foi mais ou menos esta. Para nós, neste momento, nos gabinetes, e com isto não estou a dizer que antes que era diferente, estou a dizer é para o futuro, não há filhos primogénitos, filhos privilegiados ou órfãos. Todos são iguais. E o serviço, ou os serviços prisionais, são uma parte de todo o sistema da justiça e para a qual teremos que desenhar, e já temos ideias muito seguras sobre isso, políticas públicas. Como dizia, é o parente pobre do direito penal. Não é de hoje o pouco relevo concedido ao direito penitenciário. Seja nos currículos universitários, haverá aqui com certeza pessoas na sala que sabem melhor do que eu, na investigação jurídica ou na formação de magistrados e advogados. Apesar de ser no momento da execução da pena que efetivamente se joga a satisfação das finalidades do sistema penal. Por isso é especialmente feliz o título da primeira intervenção deste encontro, We Need to Talk About Prisons. E é isto que hoje aqui se fez durante todo o dia. Impõe-se assim a louvar a Reshape, na pessoa do Dr. Duarte e do Dr. João, por conseguir juntar tantos especialistas à volta deste tema, ano após ano, podem ir ver o YouTube, agregando academia, profissionais e sociedade civil e mostrando as boas práticas inspiradoras de outros países. Também há más práticas, mas essas não queremos copiar. Felicito também a sua equipa, dinâmica, jovem, pela amostra na sala, sabedora e inovadora, pelo trabalho que tem desenvolvido em prol da humanização das prisões. Isto é importante, derrubar estigmas e preconceitos, da diminuição da distância entre eles e nós e da experimentação de abordagens inovadoras. Do trabalho que a Reshape tem levado a cabo, colaborando também com a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, eu destacaria as ações de voluntariado, desenvolvidas junto da população reclusa, os programas de competências pessoais, sociais e laborais, bem como os programas de mentoria e acompanhamento de ex-reclusos. A criação de um gabinete de inserção sociolaboral que presta apoio gratuito a pessoas que tiveram contacto com o sistema prisional e aos seus familiares no momento da saída e durante a posterior inserção social e laboral.
o negócio social Reshape Ceramics, que consiste na criação de peças de cerâmica única e artesanais, se houvesse aí eu também comprava, produzidas por pessoas que cumprem ou cumpriram pena, sendo os proventos reinvestidos nas atividades da organização. A divulgação, que é extremamente importante, de informação sobre o sistema prisional de modo acessível ao público, utilizando, como nós estamos a utilizar para tudo o que é justiça, com linguagem clara e acessível, incluindo a organização anual, naturalmente, deste Prison Insights. Ainda de sublinhar, em particular, que a Reshape agora é parceira dos serviços prisionais na execução de um projeto de criação de uma casa de transição que visa dar resposta às dificuldades daqueles que, apesar de reunirem as condições de libertação, não dispõem de enquadramento sociofamiliar no exterior. O lema da Reshape, todo homem é maior que o seu erro, traduz as linhas-força do sistema penal português de tradição humanista. Verdadeiramente, o ideário ressocializador tem estado sempre na base do nosso sistema penitenciário. Não se esqueçam que fomos o primeiro país a abolir a pena de morte e ainda hoje em dia, por exemplo, não temos pena de prisão perpétua. Sei, porque me disseram, que ao longo do dia de hoje os diversos intervenientes trouxeram aqui experiências inovadoras. Tive, aliás, o grato prazer de assistir ainda a uma manifestação dessa experiência. Falou sobre a dimensão dos estabelecimentos prisionais e sobre a possibilidade de um novo paradigma baseado em casas. Falou sobre a importância do espaço, da própria arquitetura, sobre a importância do trabalho, e eu toda a vida trabalhei no Tribunal de Trabalho, sobre o papel da arte, e depois vos direi também sobre este aspecto, aquilo que já estamos a fazer. O Ministério da Justiça, com base no programa do Governo e de acordo com alguns eixos da política para o setor, e gostaria de enunciar aqui 4 grandes eixos, e, portanto, estes eixos servem para todo o sistema e não apenas para a parte da reinserção social dos reclusos, e que são recuperar, modernizar, racionalizar e dignificar. Está assim comprometido o Ministério da Justiça com o caminho da humanização e modernização do sistema de reação penal, nomeadamente através da adoção das seguintes medidas. Como dizia o Dr. Duarte, são 4 anos e meio. Reforço da aplicação e da eficácia das alternativas à prisão, em especial para condenados especialmente vulneráveis do ponto de vista social, da saúde ou familiar. Continuação do trabalho de dignificação das condições materiais dos estabelecimentos de privação de liberdade. Às vezes é preciso de algum dinheiro, Dr. Duarte, assegurando a sua conformidade com os estándares da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E, como devem saber, estão ligados a estas matérias. E penso que não será violação de segredo de justiça. Muito brevemente estará presente em Portugal o Comitê de Prevenção da Tortura. Quando falamos em Convenção Europeia dos Direitos do Homem, há mecanismos de fiscalização e de avaliação, e Portugal tem que ter em conta, digamos, essas visitas. Uma outra medida tem a ver com a melhoria de acesso e prestação de cuidados de saúde, incluindo, naturalmente, a saúde mental nos estabelecimentos prisionais, em conformidade com a previsão legal. Nem era preciso haver uma lei, basta que haja a Constituição, de que os reclusos são também utentes do Serviço Nacional de Saúde. Eu costumo dizer, se há uma política pública de saúde, qual é a razão, o motivo, se calhar histórico, de a política chegar ao muro e parar? Não há razão absolutamente nenhuma,
e com isso estaremos a violar a Constituição. Mas temos em vista, eu amaciei aqui um bocadinho que aqui tinha sido colocado, sobre a ponderação, sobre a regulamentação da relação jurídica especial do trabalho dos reclusos. Posso-vos dizer, com certeza que também sabem, que desde o dia 1 de maio, em França, já está em vigor uma lei que foi aprovada, salvo erro, em dezembro do ano passado, exatamente sobre esta matéria. Aqui, mesmo que fosse copiar, era a cópia de uma boa prática, mas já tínhamos esta ideia de avançar para esta regulamentação. Alargamento a todo o sistema prisional do sistema de comunicações telefónicas através de telefones fixos instalados nas celas dos reclusos. Na sequência da avaliação positiva do projeto piloto implementado durante o período da pandemia em vários estabelecimentos prisionais e à semelhança daquilo que já está implementado em outros países com resultados muito satisfatórios e em países que provavelmente nem nos passaria pela cabeça que já tivessem esse sistema. Mais revisão do sistema de acesso dos reclusos aos tribunais, por forma a assegurar o pleno cumprimento do princípio da tutela jurisdicional efetiva, assegurado mais uma vez pela Constituição e pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E agora faço aqui novamente um pequeno parênteses. Isto que aqui está e que vai ser seguramente implementado nestes 4 anos e meio, é também uma convicção minha, porque há cerca de, fazer aqui as contas, 7 anos, estive na Inspeção-Geral do Serviço de Justiça, onde, enfim, para onde são enviadas muitas queixas dos reclusos, e já nessa altura, numa conferência organizada pela Ordem dos Advogados, defendi que era necessário revisitar, como hoje se diz, toda a assistência jurídica ao recluso com ou através da Ordem dos Advogados. Como fazer para que todo o recluso tenha não só uma assistência jurídica, mas uma boa assistência jurídica para todas as questões que tem. Finalmente, tentaremos promover uma formação mais especializada dos magistrados em matéria das penas e da sua execução e de um maior diálogo entre os vários profissionais intervenientes na execução. Caros participantes, a tarefa da preparação para o regresso à vida em sociedade de quem foi punido pela prática de um crime não pode ser missão exclusiva do Serviço Prisional e de Reinserção. É com efeito de todos os setores do Estado, pois quem está em cumprimento de uma pena não deixa de ser cidadão, como já o referi, e como tal deve, não é pode, é deve ser destinatário de todas as políticas públicas nacionais de saúde, educação, solidariedade, não é pena, é solidariedade, emprego, habitação, cultura, em igualdade com os demais cidadãos, como aliás o Código de Execução das Penas o diz expressamente. Neste sentido, tivemos já a ocasião de, nestes 40 dias, promover o diálogo com outras áreas governativas, com o propósito de trabalhar em conjunto e de forma coerente e concertada, designadamente, e a título de exemplo, com a área da cultura, sob o tema, ou o mote, trazer o recluso à cultura e levar a cultura às prisões. E, em Leiria, os jovens estão a dinamizar a criação de uma ópera que vai ser exibida exatamente aqui na Gulbenkian, em meados de junho, e vai ser exibida também no estabelecimento prisional em Leiria. E pretendemos falar com todos e com algumas áreas de uma forma muito especial, como, por exemplo, a área da saúde. Mas tal tarefa não deve ser só nem dos serviços prisionais, nem do Estado.
a reinserção social deve ser um desígnio de toda a sociedade. Porque é fácil, muitas vezes, dizer, bom, isso é com o Governo, ou isso é com o Estado, ou isso é com o Ministério da Justiça. É fácil resolver os problemas desta forma, excluindo-nos de participar na resolução desses problemas. E quando temos um problema que é um problema da sociedade, a sociedade deve também partilhar da responsabilidade de resolver esses problemas. Ora, também aqui o Código convoca expressamente a comunidade. E eu sempre ouvi dizer, desde pequenino, ou seja, já lá vão 37 anos que sou magistrado, nós temos que cumprir a lei. E se a lei diz que a comunidade deve contribuir para a realização das finalidades das penas, então temos que incentivar a participação de instituições particulares e de organizações de voluntários no desenvolvimento de atividades ocupacionais e culturais, no apoio social e económico aos reclusos, no apoio aos reclusos estrangeiros e na preparação da transição para a vida livre. Não podemos, assim, prescindir da colaboração da sociedade civil. Queremos, por isso, estreitar a cooperação com o ReShape, outras organizações não governamentais, fundações. E eu, quando tinha aqui fundações, não está aqui escrito, mas tinha na minha cabeça fazer um apelo aos representantes das fundações, nomeadamente à da Fundação Calouste de Gulbenkian, mas penso que neste momento não teremos aqui ninguém, mas fica a promessa de que a breve prazo eu virei bater à porta a esta fundação para nos ajudar, por exemplo, nomeadamente que é um dos nossos propósitos, recolher livros para os estabelecimentos prisionais. Chegou-nos há tempos uma carta ao gabinete, tendo sido essa carta enviada para uma outra instituição pública, a pedir livros de ciência política. Eu até fui tentado a dizer não, porque pode ser um concorrente ao meu lugar. Mas achamos, ao mesmo tempo, importante e interessante, reclusos a manifestarem um desejo tão simples de ter acesso à literatura. No caso era uma literatura profissional, mas literatura. Pensem nisso, porque temos o Banco Alimentar contra a Fome. Podemos gizar outros bancos de alimentar outros tipos de fome, nomeadamente a fome cultural. E por isso aproveito aqui para lançar o desafio, o de que essa cooperação se estenda também às penas de execução na comunidade. Também aqui essa cooperação é imprescindível. Se é verdade que a aplicação da pena de prisão e quem a sofre, que mais carecem da cooperação de entidades públicas e de organizações não governamentais, esta também é essencial na execução das penas não privativas da liberdade, pois é na eficácia destas penas, na sua capacidade para realizar a finalidade da prevenção da prática de crimes, que reside a chave para um recurso que todos pretendemos, para um recurso cada vez menor à prisão. Muito obrigado.